Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, breve Jesus voltará. Estamos juntos outra vez, isso é muito bom, isso alegra o meu coração, esse privilégio de estar aqui juntamente com os meus amigos do Quarteto Arautos do Rei para lhe apresentarmos esse programa. Na verdade, a Voz da Profecia é mais do que um programa de TV. Nós também temos o privilégio de estar na Rádio Novo Tempo, de estar na internet e viajamos pelo Brasil e pelo mundo anunciando o Evangelho. A Voz da Profecia é um ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia que começou no ano de 1943, como o primeiro programa evangélico do rádio brasileiro. E o tempo tem passado e nós estamos aqui cumprindo nossa missão com muita alegria. Afinal de contas, pregar o Evangelho é um privilégio, mas olha, esse privilégio não é só meu, não é só do Quarteto Arautos do Rei, ou de todos que trabalhamos aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Esse é um privilégio de todos os crentes, de todos os cristãos, de todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que amam a mensagem de Cristo, que seguem o Santo Evangelho. Você que está me assistindo aí agora, não importa qual seja a sua profissão, ou qual seja a sua idade, ou se você é homem, se você é mulher, não importa se você teve a oportunidade de estudar muito, tem assim muito desenvolvimento acadêmico, intelectual, ou se você é uma pessoa bem simples, que talvez nem saiba escrever seu próprio nome, nada disso importa. O que importa é que você e eu nos coloquemos nas mãos de Deus e permitamos que de alguma maneira o Senhor nos use para, através do nosso exemplo e das nossas palavras, o Evangelho ser pregado. E esse é um tremendo privilégio que o Senhor nos concede, que assim como o Senhor tem nos usado aqui, que Ele também use você, onde você está, dentro da sua esfera de influência, dentro das suas possibilidades e dos dons que Deus lhe concedeu, que Ele use você para a glória dEle e para ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. E eu me refiro agora especialmente aos nossos adolescentes e jovens, mas é claro que esse material aqui vai abençoar todas as pessoas. Eu quero apresentar esta revista, a revista Esperança, Eu no Universo, a sua identidade como jovem cristão. Eu estou encantado com o conteúdo desse material. Como eu disse, a princípio o público-alvo são os nossos jovens e adolescentes, porque eles são tremendamente assediados pelo mal para se desviarem do caminho de Deus. E esse material chega nesse momento especial, para ajudá-los na compreensão, por exemplo, de qual é a identidade deles. Você sabe que quando você compreende sua origem, seu valor e sua identidade, então você tem o entendimento de quem de fato você é, por que você está aqui nesse mundo e para onde é que você vai. O mundo, com sua cultura secular, tenta confundir nossa cabeça, especialmente dos nossos filhos. Mas esse material especial, baseado na Santa Bíblia, tem como intenção ajudá-los nesse sentido. Quer esse material? É só pedir que a gente lhe manda
totalmente grátis. O nosso WhatsApp está aí, 12982444449. Outra opção é você pedir através do site novotempo.com/escola bíblica. E se você talvez não tenha costume de acompanhar a programação da Novo Tempo e me ouve apresentando essa revista e dizendo para você que isso aqui é um presente, de repente você fica assim meio desconfiado e pensa, será? Será que é presente mesmo? Isso aqui é patrocinado pelos nossos queridos Anjos da Esperança, que são pessoas que voluntariamente e sistematicamente fazem doações financeiras para que a Novo Tempo, que é um grupo de comunicação sem fins lucrativos, possa existir e possa preparar materiais como esse e enviar de graça para você. Nossos Anjos da Esperança já pagaram a conta e eu aproveito e digo aqui uma palavra de gratidão a todas essas pessoas queridas que creem na mensagem que nós pregamos e por isso contribuem financeiramente para Novo Tempo. Nós estamos até mesmo no mês especial aqui em nossa rede de comunicação, porque nós estamos convidando quem já é Anjo da Esperança para que convide um amigo que não é Anjo da Esperança ainda, mas que conhece a Novo Tempo, para que se torne. E aí, você já convidou alguém? Já teve a alegria de cadastrar um novo Anjo da Esperança? Muito obrigado. Deus lhe abençoe. E a revista, insisto, está aqui preparadinha, feita com carinho, conteúdo precioso para ser bênção para você. Solicite que nós vamos lhe mandar, tá bem? E assim nós prosseguimos com o nosso programa. Você sabe que aqui a gente tem pregação, a gente tem orações, a gente também tem louvor. E o louvor fica sempre a critério do nosso querido Quarteto Arautos do Rei, que é um dos grupos musicais do Brasil de louvor a Deus, de música sacra, é um dos mais antigos do país. E eles estão prontos para cantar agora e glorificar o nome do Senhor. E essa música fala do nosso sonho maravilhoso. Ouça agora, Arautos do Rei, eu quero ir ao lar com Cristo. Passarinhos a cantar, mas o canto e o florescer muito em breve irão findar. Oh, eu quero ir ao lar com Cristo. Quero sua face ver. Eu quero ir ao lar com Cristo. Quero ali viver. Neste mundo de tristeza, sofrimento e dor sem fim, eu no escuro vejo as luzes do porvir. Vou andando e vou sozinho, todos temem de pavor. Há perigo em derredor, peregrino eu sei que sou. Oh,
quero ir ao lar com Cristo, quero ali viver. Essa música me faz lembrar de um pensamento que às vezes ouço alguns mencionando, especialmente nas igrejas, no sentido de que nós não somos cidadãos da terra tentando fugir desse planeta, somos cidadãos do céu voltando para casa. É claro que quando diz que nós não somos cidadãos da terra, não no sentido de que esse mundo não seja o nosso lar, mas no sentido de que essa realidade presente de alienação, de impiedade, de separação de Deus, quando você se torna um cristão convertido, isso não faz mais parte da sua vida, porque você tem em Cristo uma nova vida. E quando no pensamento diz que nós somos cidadãos do céu voltando para casa, a ideia de que, apesar de vivermos com os pés na terra, nossos olhos estão no céu, nós vivemos na terra já experimentando a cidadania celestial. Vivemos na terra guiados por valores e princípios do céu. Oh, louvado seja o Senhor! Tomara que no glorioso dia, quando os salvos forem ao lar eterno com Cristo, que você e eu estejamos entre estes, que confiaram para valer no Senhor, que mesmo vivendo nesse mundo de trevas, de pecado e de escuridão, que nós já experimentemos a cidadania celestial e vivamos segundo a vontade do Senhor, para que no dia glorioso, quando os salvos forem reunidos e levados para o lar eterno, que nós estejamos lá pela graça e misericórdia do nosso bondoso Deus. Hora do intervalo, já volto, tá bom? Você fica aí. Viu o tema da mensagem de hoje? A princípio parece até um pouco esquisito, não é? Quis tudo e ficou sem nada. Já já eu lhe explico. Fica aí. Tenham cuidado com a avareza. Avareza significa afeição ou apego exagerado às coisas materiais. O avarento, ele é ganancioso. Ele faz das coisas, do dinheiro, a razão da sua vida. Muitos chegam a sacrificar a família, a saúde, as amizades, a religião e a própria vida por causa da avareza. Viver é muito mais do que ter coisas. É ter paz e esperança. É ser feliz e realizado. É amar e ser amado. O ser humano iludido, inquieto, ansioso, egoísta e avarento passa a maior parte da vida, consome as suas energias, ajuntando riquezas, mas é claro que não tem controle sobre esses bens após a morte. Seus tesouros passam para a mão de outros. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até morrer. Se pensas hoje onde vai. Estamos juntos aqui, pela graça do Senhor, no programa A Voz da Profecia, e que bom que você parou tudo aí para
acompanhar o programa, em especial agora para acompanhar a mensagem bíblica. Que o Senhor, por sua infinita graça, tenha nessa hora uma mensagem que realmente fale ao seu coração e que seja como um pão bem saboroso, integral, saudável. Que essa mensagem seja, assim, um alimento forte, integral, para lhe ajudar na sua caminhada com o Senhor. Porque você precisa, eu preciso, todos nós necessitamos que o Senhor, por sua graça, nos visite, não é? Nos alcance, nos alimente. Quantas vezes nós nos sentimos famintos de que Deus, de alguma maneira, se revele a nós, de que, de alguma forma, Ele nos alcance, porque nós somos assediados o tempo todo pelo mal. Então, o que eu peço a Deus nessa hora é que, por sua graça, faça com que o bem do céu, o pão do céu, venha para alimentar o seu e o meu coração na presença do Senhor. Vamos orar? Bendito Deus, nós te pedimos humildemente, permanece conosco, Senhor, e alimenta-nos agora por meio da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, revela-te a nós. Tu sabes o quanto nós necessitamos. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos à Bíblia. Eu quero convidar você para o Evangelho segundo Lucas. De acordo com Lucas, na visão de Lucas, o médico, que foi inspirado pelo Espírito Santo para nos escrever a respeito da vida do Senhor Jesus Cristo. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 12. Vou ler a princípio os versos 13 a 15. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Jesus estava pregando, especificamente nesse dia, Cristo estava fazendo fortes repreensões aos chamados escribas e fariseus, que eram líderes religiosos daqueles dias, mas que estavam vivendo de forma contrária às orientações do Senhor. Eram pessoas que tinham um certo conhecimento, porém nem sempre viviam o que conheciam e o que pregavam. Então Jesus os repreende. Nesse contexto, é que o texto diz assim: um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Veja, ele ouviu Jesus repreender os escribas e fariseus e certamente pensou assim: esse homem fala com segurança, ele é destemido, ele fala com autoridade. Então esse indivíduo deve ter pensado assim: se com essa mesma autoridade ele falar com meu irmão, para que ele reparta comigo a herança, o meu irmão vai obedecê-lo. Você compreende? O sujeito estava querendo usar a autoridade de Jesus para resolver o seu problema. Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Aí Jesus respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Quando um homem no antigo Israel se referia a uma mulher, dizendo assim, mulher, isso era uma demonstração de respeito e até de afeto, carinho. Mas nesse caso aqui, quando Jesus se refere ao homem e diz assim, homem, opa, agora aqui, isso indica rigor, severidade. Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? O Senhor Jesus Cristo, Ele deixou a administração da justiça civil
as autoridades nomeadas para isso. Jesus não se envolvia nessas questões. Além do mais, é claro, certamente Cristo, em sua infinita sabedoria, notou que aquele homem era ganancioso, provavelmente assim como o irmão dele. Tanto é que ambos estavam em litígio, em briga. Jesus não se envolveu nessa questão. E depois de Cristo dizer isso ao homem que ele pediu para que usasse sua autoridade para repreender ou para dizer ao irmão que ele teria que repartir com ele a herança, então Cristo adverte e diz assim: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Tenham cuidado com a avareza. Avareza significa afeição ou apego exagerado às coisas materiais. O avarento, ele é ganancioso. Ele faz das coisas, do dinheiro, a razão da sua vida. A avareza é causa, é raiz de conflitos familiares. Talvez você já tenha passado por isso, visto isso na sua própria família. Oh, sim! Quantas famílias vivem conflitos por conta da avareza, do apego às coisas materiais? A avareza é causa de conflitos de classe, conflitos nacionais e até internacionais. Muitos chegam a sacrificar a família, a saúde, as amizades, a religião e a própria vida por causa da avareza. Eu gosto de um pensamento de Dalai Lama, o tibetano. Ele diz assim: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, se esquecem de viver o presente de tal forma que acabam não vivendo o presente nem o futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Muito bom, não é? E o Senhor Jesus Cristo, depois de recomendar e dizer: tenham cuidado e não deixem se dominar por qualquer tipo de avareza, Jesus diz assim: porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Significa que as coisas materiais, elas não são o objetivo maior da vida. Ora, se fosse assim, todo rico seria feliz e todo pobre seria infeliz. Mas a gente sabe que nem todo rico é feliz. E é claro que nem todo pobre é infeliz. Na verdade, as coisas, elas têm o seu valor, elas têm o seu lugar, mas não satisfazem de forma plena, de maneira permanente. O que define a felicidade ou a infelicidade não é ter ou não ter coisas, ter ou não ter dinheiro. O fator decisivo para uma vida plena é conhecer a Deus e amá-lo. Viver é muito mais do que ter coisas, é ter paz e esperança, é ser feliz e realizado, é amar e ser amado. A Madre Teresa de Calcutá disse: com dinheiro você pode comprar um piso, mas não um lar. Com dinheiro você pode comprar uma cama, mas não o sono. Com dinheiro você pode comprar um relógio, mas não o tempo. Com dinheiro você pode comprar livros, mas não conhecimento. Com dinheiro você pode comprar alimentos, mas não o apetite. Com dinheiro você pode comprar posição, mas não o respeito. Com dinheiro você pode comprar medicamentos, mas não a saúde. Com dinheiro você pode comprar sexo, mas não o amor. Com dinheiro você pode comprar seguros, mas não a tranquilidade. E ela prossegue dizendo assim: no entanto, dando amor, você pode presentear
e receber tudo o que com o dinheiro você não pode comprar. Muita sabedoria nessas palavras. Por isso que Jesus disse, cuidado. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Cuidado, disse Cristo, com a avareza. E voltando aqui a Lucas capítulo 12, logo depois de dizer essas palavras, o Senhor Jesus Cristo contou uma parábola. Você sabe que Jesus gostava de fazer uso desse recurso didático. Ele contava parábolas, ele criava histórias para que as pessoas pudessem compreender sua mensagem e gravar essa mensagem, interiorizar a mensagem. Lucas capítulo 12, aqui dos versos 16 a 21, a gente vê a parábola contada por Jesus, está escrito assim: E Jesus contou ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Parábola contada por Jesus logo depois das palavras ditas no verso 15 que li, quando Jesus diz, cuidado com a avareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Aqui Cristo está mostrando que as coisas materiais não são, de maneira nenhuma, o objetivo maior e final da vida. Você ouviu aqui os pronomes possessivos usados pelo personagem da história criada por Jesus? Pronomes que revelam o caráter dele, egoísta e avarento. Ele diz assim, minha colheita, meus celeiros, meu produto, meus bens, minha alma, é tudo meu. O sujeito construiu uma fortuna e pensou assim, eu poderia agora me aposentar e viver folgado, curtindo a vida, mas sem nenhum objetivo maior, sem Deus. Então Cristo diz que quem vive assim é um louco, não tem bom senso, só pensa e planeja para si mesmo, é rico aos seus olhos e aos olhos dos outros, mas é pobre aos olhos de Deus. Na hora da morte, qual será o proveito dos bens materiais? A questão é que faltou ao homem da parábola uma compreensão mais profunda e mais sábia da vida. Uma compreensão que o rei Davi pediu a Deus que lhe desse. Davi ora pedindo a Deus sensibilidade para perceber sua fragilidade e colocar Deus no seu lugar devido. Eu quero ler para você agora aqui no Salmo 39, versos 4 a 6 apenas. Salmo 39, versos 4 a 6. Esta oração feita por Davi. Está escrito assim, Senhor, dá-me a conhecer o meu fim, e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. Davi, em sua oração, diz, Senhor, dá-me a conhecer o meu fim.
E qual é a soma dos meus dias? Para que eu reconheça a minha fragilidade, para que eu entenda, Senhor, que eu sou mortal, que eu sou finito. Davi está pedindo a Deus consciência da brevidade da vida. Senhor, me ajude a entender que eu estou indo para a morte. É só uma questão de tempo. Esse é o caminho de todos os seres humanos pecadores. Estamos todos no caminho da morte. Me ajuda, Senhor, a ter compreensão dessa realidade. Deste aos meus dias, diz Davi, o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Passa como um sopro. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 14, está escrito: a vida é como uma neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Ou é assim mesmo. De fato, o ser humano passa como uma sombra, e aí está escrito: em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. O ser humano iludido, inquieto, ansioso, egoísta e avarento, passa a maior parte da vida, consome as suas energias, ajuntando riquezas, mas é claro que não tem controle sobre esses bens após a morte. Seus tesouros passam para a mão de outros. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo, está nos lembrando. Até porque saber disso a gente sabe, mas quantas vezes, a despeito de termos conhecimento dessa realidade, nós vivemos de uma forma totalmente equivocada. Vivemos uma vida de avareza, como se tudo que nós conseguimos juntar, de alguma maneira nós fôssemos levar depois da morte. Por falar em tesouros ajuntados e perdidos, eu me lembro da história do rei Ezequias. Há algumas semanas, talvez aí uns 2 meses, eu até compartilhei a história do rei Ezequias aqui. É uma história do Antigo Testamento tão conhecida. Tesouros ajuntados e perdidos fazem a gente lembrar dessa história. No segundo livro dos Reis, capítulos 18 a 20, a gente vê ali registrada a história do rei Ezequias. Ele começou a reinar aos 25 anos de idade, em Jerusalém, o chamado reino de Judá, o reino do sul. Ele foi um bom rei, próspero, abençoado, protegido por Deus, foi vitorioso. Mas chegou um momento em que Ezequias contraiu uma enfermidade gravíssima. E ele orou a Deus e clamou por misericórdia, por compaixão, por cura. E Deus lhe respondeu por meio do profeta Isaías e disse: você será curado. Isaías disse assim para o rei Ezequias, eu acho essas palavras tão lindas: Deus ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas. E Deus lhe dará mais 15 anos de vida. Ezequias experimentou uma cura espetacular, milagrosa, operada pela misericórdia de Deus. E a notícia de sua cura se espalhou por todos os lados, ao ponto de estrangeiros virem visitá-lo. O rei da Babilônia, a Bíblia diz, mandou uma comitiva para visitar o rei Ezequias, que havia sido curado pelo seu Deus. E quando a comitiva de Babilônia chegou, Ezequias mostrou tudo o que ele tinha ali no seu palácio, todos os seus bens, todos os seus tesouros, todas as suas armas, enfim. Ele recebeu muito bem os convidados e se preocupou em mostrar todas as coisas que ele possuía. E quando a comitiva de Babilônia foi embora, o profeta Isaías, enviado por Deus, voltou ao palácio de Ezequias. Ele fez uma pergunta e disse assim: rei, quem esteve aí? Estrangeiros vieram visitá-lo? E Ezequias, todo feliz, disse: a minha fama chegou à Babilônia. E o rei da Babilônia mandou uma comitiva para me visitar, para saber como eu estou, e eu os recebi então. Isaías disse assim para ele: rei,
o que foi que eles viram na sua casa? Essa é a pergunta. O que foi que eles viram na sua casa? Eu quero ler esse texto para você aqui na Bíblia. No segundo livro dos Reis, capítulo 20, verso 15. Isaías perguntou o que eles viram no seu palácio. Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. O que foi, rei? Que estes estrangeiros, estes visitantes, viram no seu palácio? O que eles viram na sua casa? O que foi que o Senhor mostrou para eles? E a resposta de Ezequias é esta: viram tudo o que há no meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías disse assim: ouça a palavra do Senhor. Tudo o que houver no seu palácio será um dia levado para a Babilônia. Alguns dos seus próprios filhos serão levados também. Ezequias foi imprudente ao mostrar tudo aos estrangeiros. Mas o pior, ele foi ingrato para com Deus. Deixou de testemunhar, de revelar aqueles homens pagãos, adoradores de diversos ídolos, de falsos deuses, idólatras. Ezequias deixou de testemunhar aquelas pessoas a respeito do poder do Deus de Israel, o Deus que lhe havia curado. Ezequias revelou onde estava o seu coração, exatamente nos seus tesouros, seus bens, suas posses, suas coisas, suas riquezas. E quando falo em tesouros e coração, inevitavelmente eu me lembro das palavras do Senhor Jesus Cristo, proferidas com tanta sabedoria e profundidade no famoso Sermão do Monte. E eu já estou aqui abrindo a minha Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versos 19 a 21. Ouça bem a palavra do Senhor. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Jesus diz: não acumulem tesouros sobre a terra. Porque esses tesouros acumulados sobre a terra, as traças e a ferrugem corroem e os ladrões roubam. O ser humano acumula pelo desejo de segurança, mas ao contrário disso, os tesouros que são ajuntados sobre a terra tornam-se uma fonte de ansiedade, porque o materialismo escraviza o coração. Com o tempo, a pessoa deixa de possuir as coisas e passa a ser possuído por elas. Primeiro você possui as coisas, depois elas passam a possuir você. No Salmo 62, verso 10, está escrito assim: se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Olha que sabedoria nessas palavras. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. É como se Cristo estivesse nos dizendo aqui no Sermão do Monte: não vivam buscando riquezas materiais, elas são ilusórias, elas são passageiras, elas acabam. Quando Jesus diz ferrugem corrói, ladrões roubam, Cristo está dizendo tudo isso passa rápido, as riquezas materiais acabam, não se encantem com elas, porque além
de não trazerem satisfação plena, vocês podem perdê-las a qualquer momento. E não é assim mesmo? Tudo o que nós temos e nós vemos nesse mundo está condenado ao fogo, está condenado à destruição, é só uma questão de tempo. Será que o Senhor, através do apóstolo Pedro, poderia ter sido mais claro do que foi? E eu mostro para você aqui, segunda carta escrita por Pedro, capítulo 3, no verso 10, onde está escrito assim: porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Quem estuda a Bíblia e crê na palavra de Deus como revelação do Senhor não tem dúvida alguma de que um dia estas palavras vão se cumprir. O dia do Senhor virá como um ladrão, ou seja, virá de forma inesperada. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Tudo o que nós acumulamos nesse mundo, tudo o que a humanidade constrói nesse mundo, um dia será destruído, será consumido pelo fogo. Por isso que Jesus diz: não se iludam com as riquezas da terra. Mas Cristo diz: ajuntem tesouros no céu. Ajuntem tesouros no lugar certo. Veja que Jesus, Ele não está proibindo acumular tesouros. A questão é: você deve acumular os tesouros no lugar certo e não no lugar errado. O lugar errado é a terra, o lugar certo é o céu. O que seria isso, acumular tesouros no céu? Cristo está dizendo assim: você deve priorizar o que é espiritual, você deve priorizar o reino de Deus, porque este sim é eterno, esse é o tesouro que pode ser considerado seu, porque esse é permanente. Nós ajuntamos tesouro no céu quando tudo o que nós somos e nós temos, nós usamos para a glória de Deus. E você se lembra, Jesus disse assim: porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O tesouro é aquilo que o ser humano coloca em seu coração. O real interesse de alguém está onde estão os seus tesouros. Você compreende isso? Vou repetir: o real interesse de alguém está onde estão os seus tesouros. Eu preciso concluir. O meu tempo já está chegando ao seu finalzinho. E eu quero concluir com as palavras que estão na carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 15. Veja que fabuloso isso aqui, e ao mesmo tempo quanto consolo que Deus dá para você e para mim. Carta aos Hebreus, capítulo 3, no verso 15. Se você tem aí, 13, verso 5. Hebreus 13, 5 está escrito: que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Que tal? Posso reler: que a vida de vocês seja isenta de avareza. Lembra que Jesus falou? Cuidado com a avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Nossa segurança não está em nossas coisas, sejam elas poucas ou muitas. Nossa segurança não está no que nós temos, mas no que nós somos. Nós somos filhos e filhas de Deus. Você tem crido em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Você tem declarado isso diante de Deus e diante dos homens? Você tem permitido e pedido a Deus que opere cada dia em sua vida o milagre do novo nascimento,
da conversão? Você está pela fé religado a Deus? Você está em paz com Deus? Tem experimentado a paz de Deus, que excede todo o entendimento? Então você é um filhinho, você é uma filhinha do Senhor. A sua segurança não está no que você tem, mas em quem você é. Lembre-se disso, você é um filho, você é uma filha de Deus. Quem tem Jesus, tem tudo, mesmo não tendo nada. Mas quem não tem Jesus, não tem nada, mesmo sendo tudo, mesmo tendo tudo. Que Deus lhe abençoe. Permaneça firme no Senhor. Cuidado com a avareza, porque quem tenta ter tudo, acaba não tendo nada. Mas aqueles que abrem mão de tudo para estar, para possuir o tesouro, o verdadeiro tesouro que é Cristo, eles passam a ter tudo, porque Jesus é o que há de mais precioso oferecido ao ser humano nessa vida. E não é só para quem pode, é para todo o que quer. Deus lhe abençoe. O quarteto já está pronto para louvar a Deus agora. Ouça essa linda música. Depois de falar de tanto tesouro, Arautos do Rei agora, o quarteto Arautos do Rei agora canta Há um Tesouro. Aonde quer que seja aqui, escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. será o meu tesouro até morrer. Cristo é meu tesouro até morrer.
tesouro que há no final da vida, sem dúvida, é Jesus. O melhor da vida eterna, acredite, não será viver para sempre. E o fator determinante de nossa excepcional qualidade de vida durante a eternidade será exatamente conviver com Jesus. Será a convivência com Jesus, nosso precioso tesouro, que dará sentido à nossa existência por toda a eternidade. Melhor do que viver para sempre, melhor do que viver sem o fantasma da morte, ou sem as injustiças e maldades que existem nesse mundo, será viver na companhia de Jesus, será estar junto do nosso Senhor para sempre. Ele é o tesouro precioso que nós receberemos e com o qual nós conviveremos por toda a eternidade. Antes de orar, eu quero apenas ler esses 3 versinhos para você que estão na carta aos Filipenses, capítulo 4. Primeiramente, os versos 6 e 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Levem a Deus seus pedidos e levem a Deus esses pedidos também com palavras de gratidão, porque Deus ouve e atende a sua oração. E Paulo diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Jesus Cristo. E agora no verso 19 está escrito assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Oh, bendito Deus! O meu Deus, diz Paulo, segundo a sua riqueza em glória, Ele há de suprir em Jesus Cristo tudo aquilo que vocês precisam. Talvez Deus não lhe dê tudo o que você deseja, mas Ele lhe dará tudo o que você precisa, porque Deus é fiel para com aqueles que lhe são fiéis. A gente não precisa viver com avareza. Nosso maior desejo não deve ser as coisas materiais, e sim o nosso Senhor, porque Ele é o nosso tesouro, é dele que nós precisamos. É Ele quem supre todas as nossas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Permaneça firme no Senhor. Permaneça firme na sua fé. Busque cada dia mais a Deus com sinceridade, por meio da oração, pelo estudo da palavra, indo à igreja adorar o Senhor. Se você não sabe onde tem uma igreja adventista do 7º dia, entre nesse site, encontreumaigreja.com.br e vá nos visitar. Vá adorar a Deus juntamente conosco, será um prazer receber você e sua família em nossa igreja. Vamos orar juntos? Pai querido, corremos para os teus braços, Senhor, porque tu és aquele que pode suprir todas as nossas necessidades. Ajuda-nos, Senhor, a termos sabedoria para viver, tira de nós a avareza, a ganância pelas coisas materiais. Ajuda-nos, Senhor, a apenas usarmos as coisas, mas que nós te amemos acima de tudo e de todos e que nós amemos aos nossos semelhantes. Concede-nos sabedoria para viver, Senhor, e que no dia, quando a eternidade começar, tenhamos a alegria de estar entre os salvos, desfrutando do tesouro precioso que é Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém. Amém. Que o Senhor esteja contigo, permaneça firme na sua fé, permaneça firme em Deus, porque você já encontrou o que há de mais precioso nessa vida. Lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê semana que vem. Tchau.